Vamos dar início ao nosso projeto. Começamos criando as pastas. Vamos criar a pasta Pages, CSS, PHP e Assets. Dentro da pasta Pages, vamos criar o arquivo index.html. Em seguida, digitamos HTML aqui, selecionamos a opção HTML5 e ele cria toda a estrutura básica do HTML pra gente. Agora estaremos criando o arquivo CSS. Para isso, vamos na pasta CSS. Criamos um novo arquivo e definimos o seu nome como estilos.css. Agora vamos no arquivo index e vamos linkar o CSS junto com o arquivo index. A primeira coisa que vamos fazer no arquivo CSS é uma configuração, é uma pré-configuração que vai servir para todo o site, que é basicamente vamos definir o asterisco. O asterisco na programação é muito utilizado para englobar tudo. Em seguida vamos definir margin 0 e padding 0. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também para verificar se o CSS está corretamente conectado ao HTML é definir uma cor de fundo. Então vamos definir aqui um background color aquamarine só para testar mesmo, para ver se vai aplicar certinho. Agora, para a gente abrir o nosso arquivo no navegador, clicamos com o botão direito aqui em cima do index, vamos em Copy Path, em seguida abrimos o nosso navegador e damos um Ctrl V. Agora que sabemos que o nosso CSS está funcionando, está sendo aplicado de maneira correta, podemos apagar esse background color. E agora vamos começar a criar as tags no index. A primeira tag que vamos criar é o nav, que é basicamente um menu. Vamos definir o widget como sem VW. VW significa largura total horizontal da tela e VH significa largura total vertical da tela. Então 100 significa que é 100% do VW e 10 significa que é 10%. Então definimos o widget da nave como 100 VW. Significa que ela vai ser o tamanho inteiro, no sentido horizontal da tela. Vai ocupar de uma ponta a outra. E um height de 10 VH, que vai ocupar 10% apenas. Vamos definir também um background para a gente poder visualizar a nossa nave. E em seguida, abrindo o nosso navegador e recarregando a página, podemos ver que formou esse retângulo aqui na parte superior da página. Eu vou trocar esse background color para uma hashtag DevDev9, que vai resultar num cinza. E agora nós vamos começar a criar os botões do nosso menu. Com a tag button, vamos criar o botão cadastro e o botão login. Como vocês puderam ver aqui, apareceu os dois botões na parte superior da tela, mas eles não estão estilizados e também não estão centralizados da maneira que a gente quer. Então nós vamos fazer isso agora. No nosso arquivo CSS, nós podemos estilizar os elementos de várias maneiras. Aqui, como vocês puderam ver no nav, eu só simplesmente escrevi o nome da tag nav e estilizei. Eu poderia fazer o mesmo com o button também. Apenas escrever button e começar a estilizar. Porém, se eu fizer assim, a estilização vai pegar todos os buttons do nosso código e não é exatamente isso que a gente quer. Aqui no nav, eu poderia fazer assim porque vai ter só
um único nave vai ter apenas um menu. Já botões, a gente vai conter vários botões no nosso site. Então, como a gente quer pegar só o botão que está dentro do nave, a gente vai escrever primeiro a tag nave e em seguida a tag button. O que significa que a gente só quer o botão que está dentro de nave. Agora vamos definir uma largura, widget, de 200 pixels e uma altura, height, de 70 pixels. Atualizando a página agora, vocês podem ver a diferença. Ainda não está o ideal, mas também não está tão feio como estava antes. Mas vamos continuar estilizando. Aqui no código vamos definir um font size de 32 pixels. O font size é o tamanho da letra, pessoal. E vamos definir um border nona para sair aquela bordinha preta que ficou em volta do nosso botão. Também vamos definir um border radius de 10 pixels. O border radius é o arredondamento do cantinho do nosso botão. Em geral, nós vamos ver div mais para frente. E também vamos definir um margem de 10 pixels. O margem é usado para você dar um espaçamento do elemento, digamos assim. Como eu estou definindo apenas margem, ele vai pegar os 4 cantos do elemento. Esquerda, direita, cima, abaixo. E vai dar um espaçamento de 10 pixels. Atualizando nossa página novamente, deu uma melhorada. O botão até ficou um pouco mais centralizado por causa que ele deu um espaço de cima. Ele não ficou totalmente colado em cima, deu um espaço nos cantos também. Vamos criar os demais componentes do nosso menu. Vamos criar um botão para Home, que vai ser a nossa página inicial. Agora vamos criar a nossa primeira div. A div basicamente é uma tag HTML, que é muito usada como um container genérico para agrupar estrutura e outros elementos HTML. Div basicamente significa divisão, que é para dividir bloquinhos de códigos. No elemento CSS, nós vamos botar um ponto que significa class. E em seguida nós vamos dar o nome da nossa div. Pode ser qualquer nome, mas é mais recomendável que seja um nome que faça sentido ao local do código que a sua div vai se integrar. Como a div que eu vou criar agora faz parte do menu, então eu vou chamá-la de menu grupo, pois ela vai agrupar os botões. Agora no nosso elemento index.html, nós vamos criar a nossa div e vamos colocar os botões dentro dela. Como o botão Home é para ficar do lado esquerdo do menu e o botão Cadastro e Login do lado direito juntos, eu vou colocar o Home numa div separada e o Cadastro e Login em outra div. É importante lembrar que, para nós conectarmos a nossa div que estamos usando agora e a div do estilos.cs, a gente vai ter que definir um nome class igual, aí abre aspas, o nome que nós demos para a nossa div. Isso é o suficiente para que a gente consiga usar. O displayFlex é uma propriedade do CSS que define um contexto de layout flexível para o elemento ao qual é aplicado. Quando um elemento tem displayFlex, seus filhos diretos se tornam itens flexíveis dentro de um container flexível. Isso permite um controle mais fácil sobre o posicionamento, alinhamento e distribuição dos elementos dentro desse container. Flex 1. Esta propriedade é usada para distribuir o espaço disponível entre os itens flexíveis. No caso de Flex 1,
Os itens dentro do container irão se expandir para ocupar todo o espaço disponível igualmente. Margem 5px. Adiciona uma margem de 5 pixels ao redor do elemento pool.menuGrupo. Isso cria um espaço entre este elemento e outros elementos ao seu redor. Align Item Center. Centraliza os itens ao longo do eixo transversal. Justify Content Center. Centraliza os itens ao longo do eixo principal. Como podemos ver após criar as divs e englobar os botões, temos a correta separação dos botões, indo cada um para um canto da tela. Agora, vamos também criar a div que conterá o logo do nosso site, colocando essa font size 32 pixels no nav. Todas as letras que estiverem dentro de nav ou qualquer outra tag que esteja dentro de nav terão o tamanho de 32 pixels definido. Agora eu irei colocar os botões dentro da tag A. A tag A em HTML é usada para criar hiperlinks, que são links que conectam uma página da web a outra ou a diferentes recursos na mesma página, mas no nosso caso queremos usar a tag para navegar entre as nossas telas de home, login e cadastro. Vou definir uma configuração básica na tag A. Definindo o color, que é a cor da letra como black, e o text decoration none. O text decoration é basicamente o sublinhado em uma palavra. Agora vou introduzir a tag section. A tag é utilizada para criar seções ou grupos de conteúdo relacionado em uma página web. Ela é uma maneira de estruturar e organizar o conteúdo, tornando-o mais semântico e compreensível, tanto para os desenvolvedores quanto para os motores de busca. Ao implementar a tag section no HTML, vamos criar uma classe para estilizá-lo. Irei chamar a classe de corpo, pois ela será a parte que vem após o menu e engloba todas as demais informações do nosso site. Irei definir o tamanho de 100 VW para que ocupe todo o espaço horizontal da tela. Justify Content Center para centralizar os itens horizontalmente. Align Items Center para centralizar os itens verticalmente. E o Flex Direction Column significa que os itens vão ser exibidos em coluna, ou seja, de cima para baixo. Agora vamos chamar nossa classe dentro da section corpo. Vamos criar uma div, que será a div pesquisa. Ela terá o width de 70 value, height de 132 px, margin top de 10 value e border radius de 40 px.
Dentro da div pesquisa, vamos criar um text area, que é um campo de texto multilinha em formulários web. Também criaremos 3 botões, que mais tarde serão convertidos em ícones. Vou criar uma classe chamada /pesquisa para estilizar o text area. Vou definir a largura 65%, altura 60%, cor de fundo branca e bordas arredondadas. Para desativar esse redimensionamento do text area, vamos definir um text area resize none. Agora ficou bem melhor. Agora vamos criar a div card. Vou colocar a div dentro do section e logo abaixo da div pesquisa. Vou definir a largura de 65% e a altura de 900 pixels. Podemos ver que formou esse quadrado no meio da tela, mas ainda não está da forma que queremos. Vou aplicar um margin top de 100 pixels para dar um espaço da div pesquisa e aplicar um border radius para dar uma arredondada nas bordas do nosso card. Podemos ver as alterações aplicadas. Agora vamos criar uma div para conter as informações que virão dentro do card. E como essa div irá derivar da div card, vamos chamá-la de card content. Com a div criada, vamos começar a estilizá-la. No card vamos definir um display flex e as demais configurações para centralizar o card content. Vou começar a popular as informações para ficar mais fácil de estilizar. Irei colocar as informações dentro de uma div para que possamos colocar essas informações todas na mesma linha. Vou implementar uma div chamada Card Content Row, pois ela irá agrupar nosso botão, nome de usuário e tempo de publicação.
Para que as informações fiquem uma ao lado da outra, definir um display flex e flex direction row. Vamos criar uma div para alinhar os elementos e vamos chamá-la de card content row align e defini-la com width de 100%. Dentro da última div que criamos, vamos criar outra div para auxiliar no alinhamento e vamos chamá-la de card content subrow. Vamos utilizar uma nova tag em CSS, a tag IntOfType. Essa tag em CSS é usada para selecionar algum elemento de um determinado tipo dentro de seu container Py. No nosso caso, estamos selecionando o primeiro elemento P que vem dentro de card content row. Colocarei um espaçamento na esquerda. Alterações aplicadas. Vamos aplicar a estilização no segundo P contido em card content row. Por último, vamos criar a parte da que conterá a imagem da publicação
Ela terá uma largura de 100%, altura de 70% e bordas arredondadas de 40 pixels. Agora vou mostrar como modificar as letras do nosso site. Primeiramente, vá até o Google e pesquise por Google Fonts. Vou escolher 3 fontes: Oswald, Beba Snow e Buda. Clique no botão de download para cada uma delas. Após o download, pegue os arquivos que terminam com .ttf e coloque na pasta Fonts, contida em Assets. Agora precisamos importar as fontes no nosso CSS. Para isso, usaremos a tag FontFace e colocaremos o nome da fonte e o seu caminho. É necessário fazer isso para cada fonte separadamente. Após configurarmos as fontes, vamos aplicá-las no nosso site definindo um font family seguido pelo nome da fonte. Agora vamos implementar nossos ícones. Para isso precisamos ir ao navegador e pesquisar por Material Icons. O primeiro ícone que iremos implementar é o ícone Home. Ao clicar no ícone desejado, vamos copiar esta primeira linha de código e colá-la no cabeçalho da página, onde os ícones estão presentes. Agora precisamos copiar o código de estilização do nosso ícone e colá-lo
no nosso CSS. Por último, vamos copiar o código do elemento span, que conterá nosso ícone, e vamos colocá-lo no lugar do botão Home. Para estilizar o ícone, vamos criar uma classe chamada IconMenu e definir a cor como branca. Para que a aplicação seja feita corretamente, devemos adicionar a tag important no final do código. Alterações aplicadas. Agora vamos voltar ao Material Icons e escolher nosso próximo ícone. Esse ícone será utilizado no perfil do usuário na ausência de uma imagem. Poderia usar a classe que foi aplicada no ícone menu, mas vou criar uma separada para os ícones da barra de postagem. Vou definir o tamanho dos ícones como 100px e a cor como branca. Ao colocar o Account Circle no lugar do primeiro botão da barra de postagem, vamos inserir a classe IconPesquisa que acabamos de criar. Vou escolher um ícone para a imagem para colocar na barra de postagem. O ícone escolhido será o Image. E o último ícone da barra de postagem será o Attach File. Ao implementar todos os ícones, vamos adicionar a classe a eles. Agora nossa barra de postagem está pronta, com os devidos ícones em seus lugares. Por último, na postagem vamos adicionar o mesmo ícone Account Circle, que já utilizamos anteriormente. Para esse ícone, vamos criar uma configuração separada. Desta forma, nossa página inicial está quase concluída. Para finalizar, vamos mudar a cor da letra do card para branco. Com isso, nossa home está finalizada.